comportamento de Lia, o comportamento de Raquel, a adoração de Lia diante dos filhos que vinham sendo acrescentados a ela, que suprimiam ali, era como que o Senhor estivesse ali colocando a mão na cabeça dela, dizendo: olha, Lia, eu estou contigo, independente do que esteja acontecendo, teu marido não te ama como você gostaria, mas eu estou contigo, olha os filhos que eu estou entregando nas tuas mãos. E ela adorava ao Senhor, e nós falamos ontem sobre Judá, né? A representação do nome de Judá, que é adoração ao Senhor. E de Judá vieram ali as descendências de Davi, e Jesus vem dessa descendência de Judá. Então, por mais difícil que as nossas vidas pareçam estar, o Senhor, quando nós estamos em obediência a Ele, o Senhor, Ele vai acrescentando todos os dias a porção de quem Ele é em nós. Então, Ele pode trabalhar em nós, no nosso interior, curando as nossas feridas interiores, curando as nossas questões, as nossas mazelas, e Ele pode também nos usar como ferramentas afiadas nas mãos dEle. Mas hoje eu quero falar sobre uma outra mulher, sobre Débora, uma juíza tão conhecida na Bíblia, né? Uma juíza que é tão falada na Bíblia pela sua força espiritual, o seu posicionamento ali dentro de um contexto onde as mulheres não tinham voz, onde as mulheres não tinham influência alguma e não poderiam ter influência alguma. E nós vamos chamar atenção hoje para a história de Débora sobre obediência. O que a obediência ao Senhor vai fazendo durante a nossa caminhada? Vai quebrando os muros, né, culturais, vai quebrando os muros de muitas vezes que tentam nos impedir de avançar. Independente se é homem ou mulher, quando nós decidimos obedecer ao Senhor, Ele vai abrindo os caminhos. E nós vamos entender um pouquinho da história de Débora e trazer para o nosso contexto e entender que as situações elas não mudam, não é... Tem uma palavra que eu até tenho lá nas minhas últimas páginas da Bíblia escrito: Deus demora para fazer de repente. Mas Ele só faz esse de repente quando nós estamos em obediência no tempo, no processo de espera. Eu quero orar para nós começarmos então. Nós vamos lá para Juízes 4 e nós vamos falar um pouquinho a respeito desse contexto. Senhor, eu te agradeço por esse tempo, meu Deus, eu te agradeço pela tua palavra. Sê conosco, meu Senhor, ministra em nossos corações e nos ajuda a entender um pouco mais de quem tu és e nos ajuda a aplicar sobre o entendimento dessa palavra hoje, nesse dia mais importante das nossas vidas, o dia que nós podemos decidir, que nós decidimos já logo cedo levantar um altar para ti e te adorar, Senhor, e declarar que só existe um Deus nas nossas vidas, só existe tu, Jesus Cristo, o nosso Salvador, o nosso Libertador, o nosso Provedor, o nosso amigo, o nosso Curador, o nosso tudo. Deus Santo, Príncipe da Paz, Deus Poderoso, Deus Soberano. E eu entrego esse tempo nas tuas mãos, Senhor. Que não seja eu, mas que seja teu Santo Espírito ministrando em mim e naqueles que estarão assistindo. Em nome de Jesus. Amém. Então, aqui o contexto de Juízes quando Josué morre, então, e os líderes ali, todos os líderes que viram e estiveram presentes pessoalmente ali. Quem estiver no YouTube e quiser dar um bom dia, assim eu consigo ver quem está, senão eu não consigo ver, gente. Então, os líderes que estiveram ali presentes com Moisés, que vivenciaram ali os 40 anos no deserto, que viram a olhos humanos, né, todas as maravilhas que o Senhor fez, e se não viram, foram os descendentes ali, que estavam ali, vivendo ali aquela situação do deserto. Então, quando eles começam ali a receber a terra que emana leite e mel, são as promessas do Senhor, quando eles saem do Egito depois dos 40 anos, e Josué já está ali instalado na sua terra e continua liderando fortemente, né?
Enquanto Josué liderava, enquanto os líderes que ali acompanharam ele ainda eram vivos, o povo ainda estava em obediência ao Senhor, o povo ainda estava alinhado ali dentro dos princípios do Senhor. Mas após isso, o povo começa novamente a se corromper. Lá em Juízes 1:19, olha o que acontece. O Senhor estava com a tribo de Judá. Ela tomou posse da região montanhosa, mas não conseguiu expulsar os habitantes da planície, pois eles tinham carros de guerra com rodas de ferro. E aqui nós vamos falar novamente sobre esses carros de guerras com rodas de ferro. Mas veja que o Senhor, aqui no capítulo 3, versículo 12, fala o seguinte, mas eu quero ir antes aqui. Aqui em Josué, capítulo 24, versículo 31, fala o seguinte, o povo de Israel serviu ao Senhor durante toda a vida de Josué e das autoridades que morreram depois dele, e que sabiam pessoalmente de tudo que o Senhor tinha feito. Mas depois disso, eles começaram a se corromper novamente. E aqui no o capítulo 3, versículo 12, fala o seguinte, mais uma vez os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Por isso o Senhor deu a Eglon, rei de Moabe, poder sobre Israel. E depois ainda a continuação, né? E o Senhor começou a ceder eles para os outros reinos. Começou a deixar que o povo sofresse em função da desobediência deles. Então, aqui no capítulo 4 de Débora, de Juízes, que fala sobre Débora, começa assim, depois da morte de Eude foi aquele que matou o rei de Eglon, corajosamente foi lá, porque eles tinham que dar tributo mensalmente, eu acredito, e de tempos em tempos, para este rei. Então o Senhor entregou nas mãos este rei a Eude, ele levou um punhal, ele era canhoto, e levou um punhal escondido numa perna, e chamou o rei, depois de entregar ali o tributo ao rei, né, os valores ao rei, chamou o rei lá num quarto em separado, dizendo que tinha algo a falar ao rei, e enfiou um punhal, e esse rei era um rei gordo, e o punhal entrou e ficou ali fixo, não aparecia a ponta do punhal. E Eude fugiu ali, e então o povo ali conseguiu vencer essa batalha contra o rei de Moabe, e eles tiveram 80 anos de paz diante desse contexto. Então, quando Eude morreu, depois disso é o que acontece, é quando acontece a história aqui de Débora. Então, depois da morte de Eude, os israelitas voltaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Por isso, o Senhor os entregou nas mãos do rei de Jabim, rei cananeu de Azor. O comandante de seu exército era Cícera, que habitava em Aharosete Ragoim. Cícera tinha 900 carros de guerra com rodas de ferro, oprimiu cruelmente os israelitas durante 20 anos. Então o povo pediu socorro ao Senhor. Aqui a Bíblia, em nenhum outro contexto, assim, dentro de Juízes, vai falar que oprimiu cruelmente. Esses carros de guerra eram aqueles carros que tinham aquelas pontas assim. Então, quando eles estavam lutando e quando eles passavam, eles tiravam ali a perna, né? Tiravam ali os pés, as pernas daqueles que estavam lutando contra eles. Então, cruelmente, os israelitas sofreram, né, foram oprimidos durante 20 anos. E aí o povo resolveu pedir socorro ao Senhor. E olha o que aconteceu. Quem julgava Israel nessa época era Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote. Ela costumava sentar-se debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. E os israelitas a procuravam para que ela julgasse suas questões. Eu quero chamar a atenção aqui sobre essa questão de Débora e sobre nós. Muitas vezes o Senhor está falando ao nosso coração, quando no nosso momento de intimidade ali com Ele,
falando, né, sobre situações que Ele quer que nós nos movamos, que Ele quer que nós tomemos posição diante da nossa família, diante muitas vezes no nosso trabalho, diante do ministério, diante do propósito que o Senhor tem através das nossas vidas. Mas nós esquecemos que o Senhor, Ele ama pequenos começos. E muitas vezes nós só estamos ali vislumbrando a grandiosidade daquilo que o Senhor está nos falando, mas para nós chegarmos até onde o Senhor está nos falando, seja a restauração de uma família, seja um emprego, um trabalho que nós queremos, seja um ministério, né, com mulheres ou sei lá, né, seja uma tarefa que o Senhor nos entrega em nossas mãos, existe um começo. Débora, ela não surgiu ali simplesmente ali embaixo da palmeira e a palmeira daqui a pouco os israelitas estavam ali visitando ela e pegando conselhos. Não. Possivelmente a primeira coisa que ela fez foi obedecer ao Senhor. Possivelmente Deus havia falado para essa mulher, que já era uma mulher de oração, já era uma mulher temente ao Senhor: olha, Débora, vai lá e te senta lá naquela palmeira entre Ramá e Betel. E essa mulher possivelmente ali fez as suas tarefas, porque ali a Bíblia faz questão de falar que ela era casada, então possivelmente ela tinha filhos, ela tinha ali a sua casa para cuidar, e dentro daquele contexto, que era um contexto onde a mulher, a tarefa da mulher era somente do lar, né? Era somente ele cuidar do seu marido, cuidar das suas coisas ali, e ela possivelmente fazia suas tarefas, pediu autorização para o seu marido e começou a sentar-se lá embaixo da palmeira. Então, tantas vezes ela se sentou embaixo daquela palmeira e tantas vezes ela ficou horas ali embaixo daquela palmeira questionando o Senhor: Senhor, o Senhor me pediu para vir aqui sentar embaixo dessa palmeira e nada está acontecendo. E assim é a nossa vida com o Senhor tantas vezes. Nós nos sentamos embaixo da palmeira, nós obedecemos a voz dele, nós nos alinhamos dentro daquilo que ele quer e nada está acontecendo. E nós continuamos questionando: Senhor, eu estou aqui embaixo dessa palmeira, Senhor, nada está acontecendo. Será que isso é coisa da minha cabeça? Isso é loucura na minha cabeça? Sair lá da minha casa, deixar ali o meu marido, como Débora fez, e me sentar aqui embaixo dessa palmeira? E nós vamos resistindo, persistindo diante daquilo que o Senhor nos fala. E muitas vezes os anos vão passando, o tempo vai passando e nada acontece. E nós não conseguimos entender aquilo que está ali no nosso coração, ainda queimando no nosso coração, porque aquilo que queima no nosso interior é o próprio Deus que coloca. O querer e o executar provém dele, conforme a palavra nos fala. Então Débora foi e sentou por muito tempo ali embaixo daquela palmeira, até que os israelitas, passou ali um viajante, conversou com ela, colocou ali as suas mazelas, as suas questões, e ela, com a sabedoria que o Senhor já havia injetado nela, porque quando o Senhor ele dá uma tarefa para nós, quem nos capacita é Ele próprio. Quem nos dá a sabedoria necessária para gerirmos uma obra ou um ministério ou algo que Ele coloca em nossas mãos, ou até mesmo uma família, lidar com pessoas, é Ele. Então ela prevaleceu e daqui a pouco veio um israelita, ela aconselhou esse israelita, ele voltou para sua casa e aplicou aquele conselho dela e aquele conselho dela fez efeito. Daqui a pouco veio outro, daqui a pouco um vizinho já estava falando para outro: olha, vai lá, Débora se senta todo dia lá em tal horário, embaixo da palmeira, e ela me deu um conselho que foi um conselho que fez toda a diferença na minha vida, vai lá falar com ela. E daqui a pouco essa mulher, que não era conhecida, que era apenas uma dona de casa, que era apenas uma mulher, uma simples mulher, temente ao Senhor, começa a ser chamada de juíza do povo, ali dentro daquele contexto, ali naquele momento. E aí vamos continuar aqui ouvindo, né, e lendo o que mais Débora fez. E aí certo dia,
depois que a autoridade dela estava ali consolidada já, ela já era chamada de juíza ali do povo, ela já tinha ali a certeza de que Deus falava com ela, de que Deus ministrava através dela, porque as pessoas ainda voltam e dão um testemunho: olha, Débora, aquele conselho que tu me deu realmente era de Deus, porque eu tô com... Aquilo mudou o contexto ali, eu consegui resolver aquela questão. Então, depois que ela já está consolidada ali na tarefa dela, depois que ela prevaleceu em obediência, depois que ela entendeu que realmente aquilo que havia no coração dela provinha do Senhor, então no versículo 6 fala o seguinte: certo dia mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, que morava em Quedes, no território de Naphtali, e lhe disse, olha, ela mandou chamar ele e lhe disse. Então ele foi até ela. Ela mandou chamar e ele foi até ela. O Senhor, o Deus de Israel, lhe dá a seguinte ordem: convoque 10.000 guerreiros, guarde esse número. A obediência ela está nos detalhes também. Convoque 10.000 guerreiros das tribos de Naphtali e Zebulon para irem ao monte Tabor. Eu farei Cícera, comandante do exército de Jabim, aquele que oprimia eles com 900 carros de guerra, 900 carros de ferro, né? Aqueles que são carros que destruíam os pés e matavam. Ali eu os entregarei em suas mãos. E olha o que Baraque, como é que Baraque se comporta diante dessa revelação dela, como que Baraque se comporta diante daquilo que o Senhor está falando através dessa mulher. Ela já era consolidada, ele sai da sua terra, sai de onde ele estava, vai até ela para ouvir o que ela tinha para falar. Baraque era o comandante ali do exército, então tinha um cargo importante, e mesmo assim foi até ela, mas ele não creu. Ele teve medo. Então, Baraque disse a Débora: só irei se você for comigo, senão não irei. Débora respondeu: está bem, eu irei, mas você não receberá a honra nessa missão, pois o Senhor entregará Cícera nas mãos de uma mulher. Tantas vezes o Senhor ele vem e entrega aqui nas nossas mãos a vitória, mas por medo e por confusão, por achar que nós não somos capazes, por achar que a capacidade vem de nós, nós perdemos as bênçãos que o Senhor entrega nas nossas mãos. Nós perdemos a libertação, a liberdade que muitas vezes Deus nos dá, né? A recompensa que Deus nos dá ali por obediência, por determinado tempo. Nós não aceitamos muitas vezes o que o Senhor nos entrega, porque nós achamos que a capacidade provém de nós. E nós precisamos entender que a capacidade não provém de nós. Quando nós somos obedientes, quando nós temos intimidade com o nosso Deus, Ele faz a obra nas nossas vidas. Ele que vai à frente. E a palavra de Deus nos fala que sem fé é impossível agradar a este Deus. Então Débora aqui fala para Baraque: olha, eu vou contigo, tá? Eu vou contigo, já que tu não crê, eu vou contigo, mas a honra já não vai ser mais tua, a honra vai ser de uma mulher, e aqui ela está profetizando sobre a mulher, a Jael, a mulher que matou Cícera, e olha o que acontece. Então Débora foi com Baraque e Quedes. Ali Baraque convocou as tribos de Zebulon e Naphtali, e 10.000 guerreiros subiram com ele. Então, o Senhor fala aqui, ó, através de Débora: convoque 10.000 guerreiros das tribos de Naphtali e Zebulon para irem ao monte. Ele foi lá, ele convocou, e os 10.000 homens estavam ali para lutar. Então, aqui, a obra que é do Senhor, ele vai cumprir em detalhes. Então, não esqueça disso, a obra é do Senhor, e Ele abre as portas, Ele cumpre em detalhes aquilo que Ele nos promete. E aí no versículo 11, Éber, queneu, descendente de Obabe, cunhado de Moisés, havia se separado dos membros de sua tribo e armado suas tendas junto ao carvalho de Zaanim, perto de Quedes. Quando disseram a Cícera que Baraque, filho de Abinoão, havia subido ao monte Tabor,
Ele mandou trazer seus 900 carros de guerra com rodas de ferro e todos os seus guerreiros. E eles marcharam de Arosete a Goim até o rio Quisson. Arosete a Goim era onde Cícera morava, né? 14. Então Débora disse a Baraque: prepare-se. Esse é o dia que o Senhor entregará Cícera em suas mãos, pois o Senhor marcha diante de você. Então o Senhor, ele nos diz os dias, ele nos diz as estações que nós estamos, ele nos diz o tempo que nós estamos, ele nos diz os detalhes sobre as situações que nós estamos passando. Ele vai organizando a nossa vida quando nós nos largamos, né, ali nas mãos do Pai e entregamos: olha, Deus, eu não consigo. Deus, eu não tenho capacidade. Jesus, me ajuda. E o Espírito de Deus, ele vem e nos ajuda nos mínimos detalhes. Então Débora disse a Baraque: prepare-se, esse é o dia, hoje é o nosso dia. Eu ontem ainda falava com uma amiga, né? Ela falando das aflições, das tribulações, que as nossas vidas, elas, né? Nós vamos passando diariamente. Eu falava para ela algo que eu ouvi esse final de semana. Nós estamos numa batalha e muitas vezes nós queremos tanto a paz que esse mundo aqui nos proporciona e que Jesus nos fala: eu dou a vocês a paz, mas não é a paz deste mundo. Eu dou a vocês a paz que excede todo o entendimento, e essa paz é a paz da presença de Jesus Cristo no nosso interior, a certeza dessa aliança com esse Deus. E tantas vezes nós estamos murmurando e reclamando das nossas situações do nosso dia e da dureza da vida, que muitas vezes é duro mesmo, é difícil, mas nós não podemos esquecer, isso eu falava para minha amiga ontem, nós estamos numa batalha. Nós estamos como soldados aqui nessa batalha. Lá em Efésios 6, o Senhor nos fala sobre, e antes de finalizar aqui, eu quero ler Efésios 6, versículo 10, sobre a armadura do Senhor. Quando Paulo aqui nos fala sobre a armadura, ele está nos falando que nós estamos aqui numa guerra. Nós estamos numa guerra que não é uma guerra física, né? Nós temos ali a questão da guerra física, a iminência da guerra física a qualquer momento, mas nós estamos diariamente numa guerra espiritual. E se nós não nos revestirmos com armaduras, com as armaduras espirituais que provém do Senhor, que o Senhor nos proporciona, nós vamos falhar, nós vamos cair todos os dias, nós vamos estar ao final dos nossos dias em valas, né? Mortos espiritualmente, mortos, né? com as nossas situações. A palavra de Deus nos fala que nós devemos ser vigilantes em todo o tempo e em oração, né? Vigia e ora. Aqui Paulo nos diz a partir do versículo 10 do capítulo 6 de Efésios: sejam fortes no Senhor e em seu grande poder, vistam toda a armadura de Deus para que possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo, pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes neste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Então, aqui, a partir do versículo 13, ele vai nos falar sobre a armadura, né? Portanto, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir ao inimigo no tempo do mal. Então, depois da batalha, vocês continuarão de pé e firmes. Assim, mantenham sua posição, colocando o cinto da verdade e a couraça da justiça. Como calçados, usem a paz das boas novas, o evangelho do Senhor, para que estejam inteiramente preparados. Em todas as situações, levantem o escudo da fé para deter as flechas de fogo do maligno, as flechas de fogo espirituais que muitas vezes, a grande maioria das vezes, nós não vemos, nós não entendemos e daqui a pouco nós estamos no meio de um contexto que nós só olhamos assim: gente, como que eu vim parar aqui? E aí a pergunta, logo após isso, como que eu saio daqui? Através do nosso Deus, através
das vestimentas que provém dele. E aí, em todas as situações, levantem o escudo da fé para deter as flechas de fogo do maligno. Usem a salvação como capacete e empunhem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. 18 ainda fala o seguinte: orem no Espírito em todos os momentos e ocasiões, permaneçam atentos e sejam persistentes em suas orações por todo o povo santo. E Paulo ainda depois ali ele segue, ele vai pedir orações para ele. Então nós estamos numa guerra e nós não podemos esquecer disso. Então as nossas armas de guerra é a palavra de Deus, é declarar através da nossa boca: Senhor, Tu estás à minha frente, Tu és o Deus santo e poderoso, Tu és o Senhor dos exércitos, Tu és aquele que luta as minhas lutas, a minha família te pertence, aos meus filhos te pertence, o Teu anjo está com eles, Tu és aquele que és o muro de fogo ao nosso derredor. Senhor, Tu és aquele que luta as minhas causas, Tu és aquele que derrama a Tua graça sobre os meus inimigos, para que eles tenham graça, tenham favor através de para mim, né, para minha vida. Tu és aquele que derrama do teu bálsamo, o teu refrigério sobre a minha vida. Tu és o meu Deus. Tu és o Deus que cuida dos meus relacionamentos, Tu és o Deus que cuida do meu marido, Tu és o Deus que faz com que o meu marido tenha admiração por mim, Tu és o Deus que faz com que eu tenha admiração por ele, com que eu tenha paciência, longanimidade. E aí nós começamos a citar o fruto do Espírito: amor, longanimidade, bondade, domínio próprio, mansidão e assim por diante. Então o Senhor está aqui nos nossos lábios, a nossa espada está aqui nos nossos lábios. O escudo da fé é a espada lançada e a fé, né, e se esconder aqui embaixo das asas do nosso Deus através da palavra. Então essa é a nossa guerra. E para aqueles que estão na presença do nosso Deus, quem mais vai perturbar o nosso inimigo das nossas vidas, que é Satanás? Quem mais vai perturbar mais do que aquele que é crente, aquele que se santifica, aquele que obedece ao Senhor, aquele que se esforça todos os dias para estar na presença do Senhor? Quem mais vai ser perturbado por ele? A palavra de Deus nos fala que ele é como um leão branindo ao nosso derredor para ver quem ele vai conseguir tragar. É aquele que está ali ao redor do aprisco das ovelhas do Senhor, que somos nós, ali olhando, né, como lobo, tentando tragar a quem puder. É aquele que se infiltra lá nos nossos convívios sociais, nas nossas igrejas, que se infiltra lá como uma capa de santidade, mas está ali por trás, deixando as suas raposinhas, né? Faz uma fofoquinha para um, faz uma fofoquinha para outro, denigre a imagem de um, denigre a imagem de outro, está ali com uma vestimenta de santo. A palavra de Deus nos fala que ele se transforma em anjo de luz. E nós precisamos estar com o discernimento que vem do Espírito, com a sabedoria que vem do Espírito de Deus. Então nós conseguimos fugir da aparência do mal, né? Fugir da aparência do mal, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. É o que a palavra de Deus nos fala. Então, quando nós temos o discernimento, muitas vezes pessoas se aproximam de nós e vão ali mansamente nos infiltrando, tentando nos persuadir a fazer aquilo que eles querem, tentando nos persuadir, muitas vezes, a desviarmos do propósito que o Senhor coloca em nossos corações. Mas nós só vamos entender isso quando nós tivermos intimidade com o nosso Deus. O Espírito de Deus, ele vem e ele dá o discernimento total das situações. E aqui, continuando então, versículo 15. Então, quando Baraque atacou, né, o exército lá de Cícera, o Senhor trouxe pânico sobre os carros de guerra e sobre os soldados de Cícera. Então, o próprio Deus foi ali à frente e lutou, né? Que abandonou sua carruagem e fugiu a pé. Então, aquela carruagem que antes era uma arma poderosa, que assombrava e assustava ali os israelitas e qualquer um que fosse lutar ali com Cícera, ele abandonou. Então, o Senhor é poderoso para fazer maravilhas.
Então que ele abandonou sua carruagem. Baraque perseguiu os carros de guerra e o exército inimigo até Harosete, Ragoim, até a casa de Cícera. Então Baraque foi lá até, se meteu lá até na casa de Cícera, até o local dele, que era o local ali seguro dele. Baraque foi atrás dele até lá e matou todos os guerreiros de Cícera. Nenhum deles escapou. 17. Enquanto isso, Cícera correu para a tenda de Jael, esposa de Éber, o queneu, pois havia paz entre a família de Éber e Jabim, rei de Azor. Jael saiu ao encontro de Cícera e disse: Venha para minha tenda, Senhor, entre, não tenha medo. Ele entrou na tenda de Jael e ela o cobriu com uma manta. Aqui há uma historinha, né, que mas há uma história, né, não está na Bíblia isso, que Cícera havia adulterado a filha de Jael, né? Eles tinham paz ali, mas que eles haviam ali adulterado, haviam, né, abusado da filha de Jael ou, né, questões ali na redondeza, né? Mas essa é uma história que se conta, mas não está na Bíblia. Então ele entrou na tenda de Jael e ela o cobriu com uma manta. 19. Por favor, dê-me um pouco de água, disse ele. Estou com sede. E ela lhe deu leite de uma vasilha de couro e o cobriu novamente. Quando ela lhe deu leite, olha, tudo que está escrito na Bíblia, quando a gente lê alguma coisa diferente, tem que subir uma montaninha assim, a gente tem que pesquisar e ver qual o contexto disso. Dentro daquele contexto ali, quando as pessoas ofereciam leite para um visitante, era como se fosse um acolhimento, é como se fosse uma honra aquele visitante. Então Jael, ao invés de dar água a Cícera, que ele pediu, estou com sede, me dê água, ela ofereceu a ele leite, é como se dissesse para ele, olha, fica tranquilo, eu estou te honrando, tu está num lugar seguro, pode ficar confortável, né? Eu estou te acolhendo. Então, olha o que acontece. E Cícera disse a ela, fique à porta, e ainda deu ordens para ela, fique à porta da tenda, se alguém chegar e perguntar se há alguém aqui, diga que não. 21. Mas quando Cícera, exausto, quando Cícera descansou e viu, eu estou num lugar seguro, ela me acolheu, ela me deu leite, né? Ela está aqui cuidando de mim, né? Eu estou realmente num lugar seguro. Então, ele descansou, ele baixou a guarda e a palavra fala o seguinte, no 21, mas quando Cícera, exausto, dormia um sono profundo, Jael, a esposa de Éber, se aproximou silenciosamente com o martelo e uma estaca de tenda na mão e atravessou o crânio dele com a estaca, que ficou presa ao chão. Foi assim que Cícera morreu. Imagina, ali dentro daquele contexto, aquelas mulheres, elas montavam também as tendas, né? Ajudavam ali a montar as tendas. Então, ela já tinha habilidade com a estaca. Então, ela pegou a estaca e o martelo com uma mão, deixou ele dormir profundamente e foi lá e cravou a estaca no crânio dele. Assim, Cícera morreu. Quando Baraque passou por lá à procura de Cícera, Jael saiu ao seu encontro e disse, venha, eu lhe mostrarei o homem que o Senhor está procurando. Ele a seguiu até a tenda, onde encontrou o cadáver de Cícera, com o crânio atravessado pela estaca. Naquele dia, o povo de Israel viu Deus derrotar Jabim, o rei cananeu. Dali em diante, os israelitas se fortaleceram cada vez mais contra o rei Jabim, até que o eliminaram por completo. E eu vou finalizar aqui, já passamos bastante do nosso tempo, eu vou finalizar aqui. Então, essa vitória se iniciou lá com Débora, quando Débora decidiu ir lá, ouvir a voz do Senhor, obedecer a voz do Senhor, se sentar lá embaixo da palmeira quando ninguém ia visitá-la, quando ninguém estava ali passando por aquele lugar e parando para conversar com ela, para se aconselhar com ela. Então, o que falta nós iniciarmos na nossa vida? O que Deus está falando conosco e que nós estamos duvidando deste contexto? E que nós vislumbramos ali, Deus nos fala de coisas grandiosas, mas nós pensamos, nossa Senhor, isso é impossível.
Débora foi levantada como juiz ali daquele tempo, como uma mulher muito usada, como alguém que foi uma ferramenta utilizada por Deus para coordenar ali um exército de um homem que também não teve a fé suficiente, que foi Baraque, que disse, olha, se você não for junto, eu não vou lutar, né? E Deus ali honrou tanto a Débora, pela obediência dela, por ir lá se sentar naquela palmeira, por aguardar o tempo certo de Deus, porque muitas vezes o Senhor nos dá promessas lá de trás. Nós nos convertemos numa igreja onde a pessoa que abriu a igreja falava que e ele tem uma rede de TV, né, lá no Brasil, e o Senhor, 20 anos dele concretizar a abertura de uma televisão, comprar uma televisão, o Senhor já havia falado para ele. O que nós não temos nesse dia? Paciência de esperar e que o Senhor já nos prometeu, e nós não temos paciência de cumprir a cada dia o passinho, a porção que o Senhor nos pede para cumprir. Que nós possamos meditar a respeito disso nesse dia. O Senhor, Ele já nos concedeu a vitória daquilo que Ele já disse que daria a nós. Mas nós precisamos passar pelo processo, nós precisamos ter paciência, e acima da paciência nós precisamos ter a obediência necessária para chegar ali na promessa, né? Naquilo que o Senhor já entregou nas nossas mãos. Mas existe um processo, existe um caminho para chegar até ali. Porque o Senhor, Ele vai nos preparando, e aqui Ele trouxe a paz, né? Ele trouxe a vitória completa, e esse capítulo ele fala, até que o eliminaram por completo. O Senhor trouxe a vitória completa a partir de uma obediência, a partir da obediência de Débora. E eu finalizo com essa meditação. O que nós precisamos obedecer ao Senhor? O que o Senhor está falando ao nosso coração? O que nós estamos duvidando dEle? Sem fé é impossível agradar ao nosso Deus. Então, que nós possamos ver hoje, nesse dia, com os nossos olhos de fé, aquilo que o Senhor já nos entregou. Eu vou orar então para nós finalizarmos. Senhor, eu te agradeço por essa palavra, meu Deus. Nos ajuda, Senhor, a prevalecermos, ó Deus, sermos perseverantes naquilo que o Senhor já está falando aos nossos corações, naquilo que o Senhor já nos entregou, Senhor. Que nós possamos nos sentar, Senhor, embaixo da palmeira, Senhor, e cumprir o nosso propósito, Senhor. Nos sentar de forma espiritual, literal, Senhor, no sentido não de nos acomodarmos, mas no sentido de fazermos aquilo que o Senhor está nos pedindo, Senhor. E nós te louvamos, nós te engrandecemos, ó Deus, por essa palavra tão preciosa, tão libertadora, Senhor. Essa instrução necessária para esse dia, Senhor. Ó Deus, a força que nós necessitamos para que os teus sonhos sejam realizados em nós e através de nós, provém de ti, Senhor. Então, Espírito de Deus, fala conosco nesse dia e nos ajuda a avançarmos, ó Deus, os passos necessários para o dia de hoje. Em nome de Jesus, eu te entrego esse dia nas tuas mãos. Sê conosco e nos ajuda, nos livra do pecado, Senhor, nos livra, Senhor, daquilo que não provém de ti, que nós possamos ter o entendimento e a sabedoria que provém do alto, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Tere, um beijinho. Rô, beijos. Até amanhã, então, se Deus quiser, que o Senhor nos fortaleça em obediência, nos fortaleça diante dos sonhos que Ele já tem para nós e que nós possamos alcançar esses sonhos com obediência, com intimidade neste Deus e com perseverança, com diligência, com resiliência. Nós estamos numa guerra. As nossas armas estão lá em Efésios 6, nossas armas espirituais, a nossa couraça espiritual. Já o Senhor nos concedeu, né? E é uma luta que Ele já nos concedeu a vitória também. Então, até amanhã, se Deus quiser, e fiquem com Deus.